e param perto de um monte. E Moisés sobe esse monte. E nesse monte, Deus fala um monte de coisas para Moisés. Dentre elas, eu quero destacar aqui no versículo 10. Olha comigo aqui, 19 e 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica, consagra, purifica o povo hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Diga ao povo: se santifique, se consagre, se arrependa, restaure o temor hoje e amanhã. Várias coisas que Deus falou, e uma delas foi essa. Isso tem algo que Deus tem falado conosco, dia após dia, semana após semana, é isso. Diga ao meu povo que se arrependa. Diga ao meu povo que se consagre. Diga ao meu povo que se santifique. Por que isso? Vamos ver? Preste atenção aqui. Deus pediu a Moisés: fala com o povo para se consagrar hoje e quando? Amanhã. Quantos dias dá isso? 2 dias. Hoje e amanhã. Amém? Olha comigo aqui no versículo 16 agora. Ao amanhecer do 3º dia, no primeiro dia teve consagração, no segundo dia teve consagração. E olha o que aconteceu após o período de consagração. Presta atenção. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte barulho, som, talvez na sua versão, clangor de trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu de medo, de pavor. E Moisés levou o povo para fora do arraial, a encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu, como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia, tinha terremoto grandemente. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. Moisés subiu. Olha aqui para mim. Moisés chega diante do Sinai, no pé do Sinai, consagra o povo no primeiro dia e no segundo dia, como Deus pediu, e no 3º dia vem uma grande manifestação de Deus. Eu sei que esse processo, esse período de arrependimento, de consagração, de temor, não é fácil. Mas os meus olhos estão também ligados naquilo que está por vir. Eu tenho anunciado aqui. Esse clamor não está ligado a hoje. Isso está ligado ao que Deus vai fazer, ao que Deus vai realizar. E eu tenho certeza que está por vir uma grande manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Mas antes que essa grande manifestação de Deus venha sobre as nossas vidas, nós estamos sendo chamados hoje ao arrependimento, à consagração. Porque Deus falou: peça para eles se consagrarem hoje e amanhã. E eles se consagraram por esses 2 dias. E no 3º dia veio a manifestação de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns detalhes rapidamente. Nós lemos aqui no versículo 1 ao 3, que Moisés chega lá e vive essa experiência com Deus. Leva o povo a um lugar onde ele viveu uma experiência com Deus. Nós estamos falando do mesmo lugar aonde um dia Moisés tinha visto a sarça queimando. E ele, para chegar até a terra prometida, passa novamente naquele lugar que ele viveu uma experiência ali há anos atrás. E naquele mesmo lugar, Deus dá uma nova experiência para ele. E aí no versículo 10, Deus pede a consagração, porque não quer manifestar a sua glória, o seu poder, agir na vida de um povo que não teme a ele. E então Deus pede o povo para que se consagre, para que se arrependa. E então o povo se consagra por 2 dias, e no 3º dia, como nós vimos aqui, do 16 ao 20, vem uma manifestação de Deus. O monte começa a pegar fogo, começa a vir relâmpago, trovão, raios, começa a subir uma fumaça, como se não bastasse, o monte começa a tremer, um terremoto muito forte sobre o monte.
Só para você ter ideia, o Monte Sinai, ele tem 2.285 metros de altura. Só para você ter uma ideia, uma comparação, aquela montanha ali onde fica o Cristo Redentor, Corcovado, a montanha do Corcovado, tem 710 metros de altura. O Sinai tem mais de 3 vezes o tamanho daquela montanha lá do Corcovado. E então você imagina uma montanha desse tamanho, com 3 corcovados em cima do outro, tremendo, sacudindo, cheio de relâmpago caindo ali em cima, cheio de fogo, cheio de fumaça. E você imagina o que o povo estava ali de baixo, olhando lá para cima, começou a sentir. E então foi exatamente isso que eles sentiram. Eles sentiram medo. Só que um cara que já tinha vivido uma experiência lá atrás, já tinha visto uma árvorezinha, ele nunca tinha visto relâmpago, trovão, fogo pegando no monte todo, tremendo, ele não tinha visto isso. Mas ele já tinha vivido uma experiência de ver uma árvore pegando fogo. E esse cara que um dia viveu essa experiência e temeu a Deus, agora quando ele vê algo maior, a sua atitude agora é qual? Continuar temendo ao Senhor. Mas então tiveram alguns que não temeram ao Senhor. Como nós vimos aqui, o povo começou a estremecer de medo e de pavor. Agora vamos comigo aqui no 20, versículo 18, para você ver um negócio. A conclusão disso. Capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o som da trombeta, e o monte fumegando, e o povo observando. Se estremeceu de pavor, de medo, e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não nos fale Deus conosco, para que não morramos. Olha o que Moisés respondeu. Olha o que o povo está dizendo. Nós estamos com medo. Nós não queremos ver Deus. Nós não queremos entrar na presença de Deus. Nós não queremos nos relacionar. A gente não está acostumado com isso. A gente veio do Egito. A gente servia, adorava a deuses pagãos. A gente vive numa sociedade, numa geração que não está acostumada com isso. Muito parecido com a geração e com a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Porque o gospel não se relaciona com a presença de Deus. O gospel não se relaciona com a graça de Deus. O gospel não se relaciona com a verdadeira presença de Deus. E nós vivemos hoje numa geração que está sendo ensinado isso. Precisamos ter algumas pessoas que têm relacionamento com Deus e elas vêm e falam com a gente. Isso é nada mais, nada menos do que ter um guru, meu irmão. Ter alguém que se possa colocar na posição diante de Deus por você. Mas o dia que o véu foi rasgado no tabernáculo, o sacerdócio foi multiplicado para a vida de todos. E hoje, todos nós temos acesso à presença de Deus. E não precisamos mais de um mediador entre nós e a presença de Deus. E então, mais do que nunca, o desejo, e olha que aqui o povo precisava desse mediador. Mas hoje não precisamos. E então, mais do que nunca, não podemos nos comportar dessa forma. Como esse povo, Moisés, nós não queremos falar com Deus, eu não quero me relacionar com Deus. Vai você e deixa que você fale comigo, porque eu não quero falar com Deus, eu tenho medo da presença de Deus. E olha o que Moisés responde para ele. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Olha o que Moisés está respondendo, meu irmão. Presta atenção na diferença agora entre o medo e o temor claramente aqui. Moisés responde: não tenha medo, não temais. Deus veio para vos provar. Lembra da prova que Abraão viveu? Deus pôs Abraão à prova. E no final Deus falou o quê? Agora vejo que você é temente a Deus. E então aqui Deus está falando para Moisés. E Moisés respondeu ao povo: não tenha medo de Deus. Deus veio sim para te provar. Mas por que Deus quer provar? Para que o seu temor seja diante do Senhor exaltado, fortalecido, aumentado. Para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o que é o não pequeis? O mau caminho, a arrogância, a soberba, o mal e a boca perversa. Esse é o não pequeis. Para que você escolha andar na vontade de Deus, na direção de Deus. Então Moisés responde ao povo: não tenha medo de Deus.
Deus está provando vocês, para que vocês tenham temor a Deus, e diante do temor de Deus, você escolha andar no caminho certo. Sabe o que é que me assusta? Que esse povo aqui, que ficou com medo de se relacionar com Deus, e Moisés passou a fazer isso. Aí depois disso aqui, Moisés sobe de novo no monte. E nessa ocasião aqui, que Moisés subiu, que o povo ficou lá embaixo, que viram esses relâmpagos, trovões, Deus falou muitas coisas para Moisés, inclusive os 10 mandamentos. Depois Moisés volta para lá muitas vezes, mas ninguém vai, a não ser alguns sacerdotes próximos a Moisés, Arão, mas o povo não segue mais Moisés. E assim foi. Moisés vai, fica na presença de Deus, depois volta e fala com o povo e transmite ao povo. Só que esse mesmo povo que teve medo de entrar na presença de Deus, se você olhar no capítulo 32, não precisa ler agora porque eu já preguei há meses atrás aqui sobre isso, foi exatamente o mesmo povo que, enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, construíram um bezerro de ouro para adorar. Qual é a lógica, qual é a coerência de ter medo de entrar na presença de Deus e fazer um Deus então para se adorar? Fizeram um Deus estranho, fizeram um Deus pagão, com cara de boi, e começaram a servir, adorar aquele Deus com cara de boi, mas tiveram medo de entrar na presença de Deus. Todas as vezes que nos negarmos de entrar na presença de Deus, todas as vezes que nos negarmos de nos entregar na presença de Deus, a consequência será essa: envolvimento com outros deuses, envolvimentos com outras coisas que serão colocadas no lugar de Deus nas nossas vidas. Porque se o povo estivesse lá em cima do monte, vendo o monte pegar fogo, vendo o monte estremecer, ouvindo a voz de Deus, não teriam tempo para fazer bezerro de ouro para eles. Mas a ociosidade lá embaixo foi isso que provocou o desejo de se construir esse bezerro de ouro, esse Deus pagão. Meu irmão, quanto menos envolvido com as coisas de Deus, quanto menos envolvido com a obra de Deus, mais tempo você vai ter para construir os seus bezerros de ouro, para construir os seus objetivos pessoais, para construir os seus sonhos pessoais, que muitas das vezes estão totalmente diferentes do que Deus tem para a sua vida. Quanto mais tempo na presença de Deus, mais a vontade de Deus é revelada sobre a sua vida, e mais Deus realiza os sonhos dele sobre a sua vida, e mais alinha o seu coração com o coração dele. E então, por isso que eu não abro mão de subir sozinho, de estar sozinho na presença de Deus. É por isso que eu estou chamando o povo ao arrependimento, à consagração, para que adquira esse entendimento e possa entrar comigo na presença de Deus. Porque eu tenho certeza que um povo que entra na presença de Deus vê a manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E um povo que não entra na presença de Deus constrói bezerros para si. Se envolve com outras coisas, se distrai, se desvia, se afasta. E eu tenho certeza que a presença de Deus vai ser inverso a todos os problemas que nós temos hoje na nossa caminhada. Porque vai ser na presença de Deus que todas essas coisas vão ser mudadas. Porque foi na presença de Deus que Abraão ganhou um filho. Foi na presença de Deus que ele teve o seu filho restituído. Foi na presença de Deus que Moisés tira o povo do Egito e leva para a terra prometida. É na presença de Deus que os planos dele se realizam sobre as nossas vidas. E é para esse lugar que nós precisamos ir. E precisamos ir com essa consciência de arrependimento, de temor. Não podemos ter medo do Senhor. Precisamos temer a Ele, temer ao Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Os tangedores venham rapidinho para me ajudar. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, ver o agir, ver o manifestar sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho citado aqui também Atos 2:43. Havia muito temor em cada alma. E então, muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios eram realizados através da vida dos apóstolos.
porque havia temor, foi que a igreja de Atos, a igreja primitiva, foi usada tremendamente por Deus. E a pergunta é exatamente essa: por que a igreja de hoje não é usada da mesma forma por Deus como a igreja de Atos? A resposta está aqui. Porque nós temos muitos que têm medo de Deus, temos muitos que estão distraídos com os seus objetivos pessoais e têm estado longe da verdadeira presença de Deus. E o convite para esse tempo é exatamente esse: se arrependa, se consagre. Nós estamos ainda no tempo do arrependimento, da consagração. Nos próximos dias, nas próximas semanas, a presença de Deus vai vir nesse lugar de uma forma que vocês não têm noção. A presença de Deus vai ser trazida de volta para casa. A arca ficou 20 anos fora de Israel. Saul violou os princípios, deixou de temer a Deus, e a arca da aliança foi embora de Israel, que simbolizava a presença. Mas um dia Davi foi usado para restituir e trazer a arca de volta. Nas próximas semanas, querido, a presença de Deus vai voltar para cá. A arca do Senhor vai voltar para aqui, vai voltar para minha casa, para a sua casa, vai voltar para a minha vida, para a sua vida. E eu estou falando não de tiveram anos na comunidade de vida, meses que a gente sentiu a presença de Deus mais forte. Eu não estou falando isso não. Eu estou falando da arca que estava, sabe em qual geração? De Atos 2, na igreja primitiva. Aquela arca que ficou lá e depois se perdeu no tempo, que essa igreja gospel não acha cadê a arca. Essa arca vai ser trazida de volta para cá. Essa arca vai ser devolvida a essa geração. E eu tenho certeza que nós fazemos parte da geração de Davi, que vai restituir a sua geração, a sua geografia, o seu povo, da presença de Deus. Mas nós estamos no tempo ainda do arrependimento, da consagração, como Moisés aqui. Deus falou para ele: consagre hoje e amanhã. Consagre hoje e amanhã. E no terceiro dia, vocês viram o que aconteceu. Nós estamos no tempo da consagração. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.